seja muito bem-vindo a mais um episódio do Giro 180 Graus Experience. Hoje a intenção aqui é você sair diferente da forma que você entrou. A gente está começando um novo bloco super especial, espiritualidade. O quanto a espiritualidade é importante na nossa vida. Vem com a gente que vai ser super especial. Hoje, nesse primeiro episódio dessa nova série, por assim dizer, dando continuidade ao Giro 180 Graus Experience, a gente vai ter um bate-papo super especial com o tema oração. E a gente tem aqui uma pessoa muito querida que está aqui do meu lado, é a Regiane Toffoli, prazer de dizer minha mãe, para conversar aqui com a gente, mas vocês vão ver que não é porque ela é minha mãe que ela está aqui, tá bom? Não é só por ter esse privilégio que ela está aqui, é por outros motivos também. Pode se apresentar. Bem, como vocês podem observar, a semelhança entre nós duas não é mera coincidência, né? Então, começando, sou mãe, tenho o privilégio de ser mãe de Elisa, e para mim é um prazer muito grande estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre oração. Então, para vocês, para a gente poder se conhecer um pouquinho melhor, eu sou mestre e agora doutoranda no programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a minha linha de pesquisa é música e interdisciplinaridade. Então, a gente sempre está pesquisando a relação da música com o desenvolvimento cognitivo, além de também linkar a música com as diversas áreas do conhecimento, na área de artes e, enfim, muitas outras coisas também. Eu também atuo na área de composição, dou aula de música e é tudo muito interessante porque a gente vê como toda a criação de Deus é especial. E a música, como uma criação de Deus também, a gente vê que ela vai até ter influência na nossa saúde. Só que hoje nós não vamos falar sobre música. Hoje o assunto vai ser oração, certo, Elisa? Isso aí, muito bom. Obrigada por ter se apresentado. Então, para começar, o tema é oração. Aí, você que está aí do outro lado da telinha, conta pra gente o que é oração para você. Digita aí nos comentários porque a gente quer saber. Mas assim, de uma forma prática, o que é oração? Olha, eu acho que seria bom a gente fazer uma outra pergunta para a gente poder responder essa. Então, a outra pergunta seria o seguinte: nós fomos criados para qual propósito? Por que Deus nos criou? E uma vez, foi na minha época do ensino médio, eu escutei uma frase muito linda e que eu acho que faz muito sentido. A professora Eunice, lá do IASP, na época quando eu estudava, a frase que ela comentou é que Deus tem tanto amor que ele transborda em amor através da sua criação. E a gente sabe que o propósito de Deus ao nos criar é para que nós tivéssemos um relacionamento pessoal com ele. Sim. Então, este era o plano de Deus, e foi por causa disso que ele criou com tanto amor e carinho Adão, Eva, os colocou no paraíso e os capacitou para que se multiplicassem, para que essa raça, né, os seres humanos, Sim. se estendessem pela terra. E assim a gente pudesse compartilhar desse amor tão maravilhoso que Deus tem por nós. E uma prova disso é que a gente encontra lá em Gênesis que Deus todos os dias ia até o jardim para fazer o quê? Para conversar. Adão e Eva. Então, olha só que coisa linda. A gente foi criado para estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Verdade. Só que, infelizmente, a partir do momento que Adão escolheu entregar a sua fidelidade, né, assim, confiar mais no que Satanás havia dito no momento da árvore do bem e do mal, né? Adão e Eva entregam mais a sua fidelidade a Satanás do que aquilo que Deus já havia falado. Esse relacionamento da forma natural, como acontecia no jardim, ele foi interrompido. Mas é como a gente fala, Deus ele é muito didático e tudo tem um propósito. Então, se a orientação de Deus foi para que a raça, né, o Adão e Eva saíssem do jardim naquele momento, um dos motivos é para que eles entendessem que quando eles abriram mão, né, de estar confiando em Deus, aquilo trazia consequências, não porque Deus seja um Deus arbitrário, um Deus narcisista, um Deus que distímico, né? Ou seja, assim, tem variação de humor. Um dia ele está bem-humorado, ele age de uma forma, outro dia ele está mal-humorado, ele age de outra, não. Mas para que ficasse muito claro que Deus lida sempre com a verdade e com a realidade. Isso é uma coisa que é muito importante, que a gente nunca perca de vista. Porque Deus ele tem os seus princípios. Então, apesar dessa distância ter ocorrido,
naquele mesmo instante, Deus deixou muito claro que já havia um plano para que esse relacionamento fosse ser restabelecido. E a gente vê ao longo das histórias da Bíblia, conforme a gente vai passando nessa questão cronológica, de que Deus ele sempre esteve presente e sempre propiciou meios e caminhos para a gente entender que a partir dele viria a reconciliação e a salvação, e para que a gente tivesse essa nova oportunidade desse recomeço de viver para sempre com ele no relacionamento íntimo, como era o desejo do começo. Uhum. Então, quando a gente vai falar sobre oração, o que é a oração? A oração é o que a gente pode fazer para se manter conectado com Deus. Uhum. Para voltar para aquela ligação que a gente tinha lá no começo, né? Exato, porque apesar da gente não poder ter um contato assim físico com Deus, no sentido de conversar com Ele face a face, a gente tem essa possibilidade de manter esse relacionamento ainda nos nossos dias. Enquanto a gente aguarda o dia em que finalmente nós vamos poder, né, dar aquele abraço gostoso novamente e estar conversando novamente face a face com Ele. Então, por isso que a oração é tão incentivada. Porque quando a gente quer estreitar um relacionamento, e nós somos seres sociais, né? A gente convive com isso no nosso dia a dia. Mas como é que a gente faz para conhecer uma pessoa? Para se tornar um amigo dessa pessoa? Tem que conversar, né? Então, assim, não é, por exemplo, você mandando uma mensagem esporadicamente que você vai conhecer essa pessoa. Então, por isso que a oração é tão importante, porque ela é um meio que vai fazer com que a gente possa estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. Tá, mas aí eu entro uma outra pergunta que eu queria te fazer. Tem uma forma certa da gente orar? Porque a importância... Então, Rapidão. Porque, assim, a importância eu entendo qual que é. A importância, ela se dá, então, porque a gente vai ter novamente um relacionamento com Deus. Então, a gente está meio que reconectando os laços. Essa é a importância. É isso, certo? sim, porque a oração é um meio da gente conhecer a Deus, né? E é interessante porque no momento da oração, a gente fala assim, mas por que eu vou ter que contar para Deus Já os que ele meus sabe de problemas tudo. se ele já sabe, É né? verdade? Por Pergunta. que eu tenho que contar para Deus, por exemplo, por que eu tenho que confessar o meu pecado se ele já sabe? Boa pergunta. Por quê? Conta pra Não gente. é? E o que acontece é o seguinte, aquilo que a gente volta naquele ponto, e isso é importante a gente ter isso ciente, que Deus ele sempre vai estar olhando para o lado que nos beneficia. Porque ele, como um pai amoroso, ele tem o interesse de nos levar a um crescimento espiritual. Certo. Então, nesse momento, por que é importante a gente falar com Deus tanto as partes boas que aconteceram na nossa vida, os momentos que a gente tem de gratidão pelas bênçãos que a gente percebeu que recebemos. Eu falo que assim que a gente percebeu que recebeu, né? Porque Deus nos dá bênçãos que às vezes a gente não percebe, então a gente acaba nem agradecendo porque a gente não percebeu. Mas a gente tem muitos motivos para estar agradecendo a Deus. E isso também é importante a gente expressar na oração. Os nossos agradecimentos, as nossas necessidades, as nossas falhas. E isso por quê? Vamos voltar de novo, é que às vezes eu me empolgo também aqui. Mas a questão é a seguinte: a oração não tem por objetivo modificar a Deus, a convencer a Deus de que nós precisamos de alguma coisa. Mas, na verdade, o objetivo da oração é trazer a mudança em nós. Babado. Então, quando a gente vai confessar um pecado, e o que é? A gente fala de confissão e vem uma outra palavra importante junto, que é o arrependimento. E o que significa? A confissão é quando a gente realmente reconhece o erro, a gente tem, assim, a coragem de declarar, não, olha, eu errei, e o arrependimento é uma postura de mudança de atitude. Que a oração vai fazer eu ter, é isso? Através da oração, a partir do momento... Porque, obviamente, aí a gente vai entrar, Elisa, num ponto que é muito importante, que às vezes a gente não leva em consideração
mas eu acho que ele é a chave do sucesso da caminhada espiritual, que é o quê? Reconhecer as nossas motivações. Pesado, hein? Porque eu posso orar a Deus todos os dias. Só que eu posso estar orando a Deus porque eu falo assim, olha, esse mundo para mim não dá mais. Eu quero a vida eterna. E aí você fala, não, então vamos fazer como que eu faço para obter a vida eterna? Ai, Então que ranço! eu vou guardar os mandamentos. Então, assim, é natural do ser humano caído buscar as vantagens e buscar os recursos para ele atingir os seus objetivos, entende? Bem Então, chato. eu posso estar fazendo oração por motivos egoístas. Então, essa oração, ela pode não ter o resultado, porque Deus fala no livro de Crônicas que isso ele falou para Salomão, né? Ó, se o meu povo que tem o meu nome, né, se humilhar e orar, né, eu salvarei e curarei a sua terra. Então, o que Deus colocou ali? Por que o povo, né? Por que nós? Porque, na verdade, isso é aplicado à nossa vida, né? Todas as histórias da Bíblia, elas estão ali para nos ensinar as lições que a gente precisa na nossa, para a gente crescer, para a gente poder ter essa visão, esse discernimento espiritual. Sim. Então, por que é necessário que a gente tenha essa questão da humilhação? Sabe por quê? Essa humilhação é a confissão, não é, nesse caso? Eu acho que pode ser, mas vai um pouco além disso também, sabe? Em que sentido? No sentido de que a gente precisa reconhecer a nossa dependência, a nossa necessidade de Deus. Entendi. Por quê? Se uma pessoa não reconhece que ela tem necessidade de Deus, que ela tem necessidade de expor as suas fragilidades, os seus pontos onde ela vai assim, correr mais riscos espirituais, né? Porque todos nós temos as nossas fraquezas, né? Então, se a gente não reconhece a nossa dependência de Deus e que é Ele que é o provedor e que é Ele que vai nos auxiliar a sermos assim a imagem que Ele deseja que a gente tenha, que foi com a imagem que Ele nos criou, se a gente não tem isso no nosso coração, esse desejo, Ele não pode atuar na nossa vida, porque você não vai estar aberto para receber aquilo que Ele tem para te dar. Mesmo que a gente esteja orando, você vê, né, como é importante a intenção do coração, né? Que você pode orar lindo, maravilhoso. Olha, outro ponto para levar em consideração. Não é porque a pessoa orou lindo, maravilhoso na igreja que a vida dela é perfeita, né? E o contrário também é verdadeiro, né? E você sabe, eu vou te falar, ó, desculpa te interromper, só para eu não perder essa ideia, mas a gente encontra isso nos evangelhos. Porque tem aquela oração do publicano, como ele fez? Ó, Senhor, ele foi lá na esquina para que ele pudesse ser visto. Ai, que ranço! Assim, ó, Senhor, olha, muito obrigada, porque eu sou bom, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que faz tudo certo. Nossa, péssimo, que chato. E o que acontece? O pecador, ele estava o quê? Consciente de que ele tinha errado, de que ele, por ele mesmo, ele não ia conseguir atingir como se assim, um nível. Não é questão que Deus exige um nível, mas nesse sentido, nós temos uma imagem, nós temos um caminho que a gente procura seguir como evolução, como melhoramento como ser humano. Sim, né? Nós somos falhos, pecadores. E ele tinha essa consciência. E ele falou, olha, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sou falho, eu sou pecador. E qual oração que foi atendida? Foi a daquele que se considerava bom ou foi daquele que reconhecia a sua necessidade de Deus? Reconhecia a necessidade, porque era ele que Deus ia conseguir transformar e melhorar também, né? Se o outro era bom, por que ia precisar de Deus, né? Exato. Então, a oração, eu posso dizer que ela começa em um ato de reconhecimento de quem eu sou e de quem Deus é. Eu acho que esse é o ponto principal da oração, né? Perfeito, perfeito, exatamente. E que nós somos frágeis e carentes de Deus, porque se não é por Deus, nós não somos nada. E não é porque, é como a gente comenta, às vezes a gente pode ter uma ideia de Deus
como uma pessoa muito rígida, mas não. Essa é a realidade do universo. Ele é o Criador. Nós somos as criaturas amadas. Isso também é importante. Então, aí a gente ia entrar naquela questão, né? A forma certa de orar. O primeiro ponto, né? É ter o motivo certo para orar, certo? Porque assim, orar não é uma coisa só estética externa a você. Ela começa no seu coração também, não é? A gente pode dizer que a oração é uma postura de vida. Que babado, conta pra gente. A gente pode dizer que a oração é uma postura de vida. Obviamente que existem momentos especiais de oração. Certo. E é importante que a gente ore o quê? Tenha momentos de oração sozinho. Jesus, ele também, né, no livro de Mateus, a gente pega o Sermão do Monte, a partir do capítulo 6, capítulo 7, tem muitas informações importantes ali. Mas ele fala assim, olha, entra no seu quarto, tem um momento com seu pai. É o secreto, né, que ele fala em Mateus, não é? Exato, porque é o quê? É o encontro da gente com Deus, a gente tem essa necessidade de como... Assim como Adão e Eva faziam lá no Éden, certo? Que era Deus que ia falar com ele. Ok. E assim, uma forma individual de um encontro pessoal com Deus. Para a gente poder se voltar para o nosso Criador, para o nosso Redentor, para o nosso mantenedor, para o nosso Pai. Porque essa questão que a gente fala da oração do Senhor, desculpa, às vezes eu vou pulando um pouquinho, porque vem umas linhas aqui, mas depois a gente volta. Mas qual é o sentido? Os discípulos, eles chegaram e encontraram Jesus orando. E eles perceberam que a face de Jesus resplandecia. E para eles, assim, era muito claro que era naqueles momentos que Jesus se fortalecia para depois ele ter todo aquele processo de poder abraçar as pessoas, curá-las fisicamente, curá-las espiritualmente. E eles falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles perceberam que ali tinha poder, né? Então, essa questão, quando Jesus está falando sobre várias coisas da oração, o primeiro ponto que ele começa a oração, ele fala assim, Pai Nosso. Então, a partir desse momento do Pai Nosso, ele já estabelece ali a nossa relação com Deus. Deus é nosso Pai. Nós somos, como diz assim, é lindo isso, porque nós somos filhos de Deus pela criação e pela redenção também. E é esse relacionamento, no livro Maior Discurso de Cristo, é lindo que diz assim, que o anseio de Jesus em nos ter na família celeste é tão grande, que ele já deixa muito claro desde o início, Pai Nosso. E a partir do momento que ele diz Pai Nosso, ele também já estabelece uma relação que nós temos com os nossos irmãos. Entendi, nossa, muito legal. Então tem 3 âmbitos para a gente pensar, né? Eu nunca tinha pensado nesse sentido. Então o nosso se reflete a várias circunstâncias, muito legal. E me conta, por exemplo, se a pessoa ela é tímida assim com Deus, ela não tem o costume, como é que faz? Bom, uma coisa que a gente pode se valer para esses primeiros momentos, porque tipo assim, quando a gente começa uma amizade com alguém, no começo a gente fica meio assim, com reservas, a gente fica meio tímido realmente para poder se abrir. Mas conforme você vai tendo uma amizade mais estreita, o que acontece? Fica cada vez mais fácil e às vezes é até difícil a gente parar de falar, porque a gente quer contar tudo. Então, com Deus é a mesma coisa. Então, num primeiro momento, o que a gente pode fazer? Então, é importante você escolher um horário, e isso é do mesmo jeito que a gente se alimenta todos os dias, a oração também, ela é um alimento espiritual que a gente necessita todos os dias. Quanto maior é a correria, o desafio do dia, mais importante você estar orando para que a gente esteja, assim, muito ligado a Deus, para a gente poder fazer o melhor. Mas, assim, então, o que é legal? A gente escolher um momento cada dia, onde fala assim, nossa, esse momento aqui vai ser um momento que eu vou ter tranquilidade para me relacionar com meu pai. Escolher um lugar tranquilo, né? E o tempo é uma coisa que vai acontecendo conforme você começar esse, digamos, exercício de oração. A gente fala exercício, mas a ideia a gente já entendeu que é outra, né? E uma coisa que pode ajudar a gente é a gente orar, começar orando através de textos da Bíblia. Como que funciona? E essa foi até uma recomendação que Martinho Lutero deu certa vez, porque ele tinha ido no barbeiro, olha só que interessante. E o barbeiro perguntou para ele sobre oração. E depois ele mandou para o barbeiro
40 páginas escritas orientando como que seria interessante a questão da oração. Legal. Mas numa dessas partes, ele explica que como que às vezes ele fazia. Então, por exemplo, você pode pegar os 10 mandamentos, pode pegar a oração do Senhor, pode pegar os evangelhos, o livro de Salmos, e você se concentra ali num pedacinho. E a partir daquele pedaço, você pergunta para você mesmo, o que isso pode me ensinar? Porque essa questão, tudo o que tem lá na Bíblia tem o propósito de estar nos ensinando. Então, você fala assim, o que isso pode me ensinar? E a partir dali, você vai tentar achar uma questão prática daquilo para a sua vida. E depois você pode ter uns momentos onde você vai refletir e falar assim, nossa, Senhor, olha, certo dia aconteceu isso, eu poderia... acho que não foi muito legal mesmo a forma que eu agi. Né? E realmente se colocar, né, confessando naquele sentido, olha, Senhor, eu preciso de ajuda, eu falhei, eu realmente estou entristecido com isso, eu gostaria de mudar minha postura. E uma outra coisa interessante por exemplo, lá tem até esse exemplo do não furtarás, né? Uhum. Tipo assim, todos os mandamentos, ele tem um sentido mais amplo. Então, olha, se um dia eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém, que eu possa, né, restituir de alguma forma, porque às vezes não é só um prejuízo material, e aquela questão, que dentro disso a gente também pode tirar a lição de que Deus, através desse mandamento não furtarás, tem a intenção de proteger cada um de nós. Uhum. Sim, então a gente pode também estar pedindo para Deus, olha, que eu possa ter essa proteção na minha vida e agradecer a Deus pela provisão que Ele nos dá. Então, você vê 2 palavrinhas, não furtarás, quantas lições que você pode tirar daí? Entendi. Né? Da provisão de Deus, do seu cuidado, da nossa necessidade de nos importarmos com aquilo que é do outro. Sim, não é mesmo? Verdade. Então, esse é um caminho muito bom para a gente poder começar a passar esses momentos com Deus. E tem um livro muito interessante também que se chama Hora Tranquila, do pastor Tércio Sarli. A gente conta esse livro na Casa Publicadora Brasileira, que ele passa diversas assim, recomendações que são muito úteis para esse momento de oração. E o que acontece é que a partir daí a gente vai conseguir desenvolver um relacionamento com o nosso pai que vai se tornar tão gostoso que vai ser uma coisa natural a gente buscar a Deus nesses momentos, porque é um relacionamento que a gente estabeleceu assim para a vida, como a gente costuma dizer. Uhum. E dentro dessa linha que a gente está falando de frases tão pequenas que trazem significados tão grandes, eu queria dividir um pouquinho a questão da oração do Pai Nosso, né? Pode que falar. a gente já falou um pouquinho. Então, assim, como cada frase traz um aspecto relacionado ao plano da salvação e essa questão de quem é Deus, qual o propósito que ele tem para a nossa vida e a sua... seu desejo de que a gente esteja voltado para ele. Então, olha só que coisa linda, né? Ó, quando a gente diz assim, Pai Nosso, a gente pode chamar Jesus, né, nosso Deus, na verdade, né, o Deus do Pai, de Pai, por meio da redenção que Jesus trouxe para nós através da cruz. Então, Pai Nosso, redenção, que estás no céu. O que mostra? Essa questão do estás no céu é autoridade divina. Santificado seja o teu nome. A gente visualiza o quê? Que Deus é santo. E a partir de todo o seu caráter maravilhoso, isso gera em nós um sentido de adoração. Depois, venha a nós o teu reino. Deus é governo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A partir do momento que a gente se entrega a Deus, com o coração verdadeiramente sedento de fazer a sua vontade, a gente vai estar o quê? Sendo submisso. Vem aí a nossa submissão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é a sua provisão. E aquilo que a gente estava comentando, Deus tem interesse em nos prover o pão material e o pão espiritual também. Né? Que a gente possa, é um motivo de oração nosso também, que a gente tenha o desejo de buscar essa provisão do alimento espiritual. E aí, só um parênteses, só rapidão. Eu acho que é importante também a gente pensar, né, que não, se você não tem vontade de orar, por exemplo,
o que você pode fazer é pedir para Deus que você tenha vontade de orar para Ele colocar isso no seu coração. As pessoas passam por isso. O problema é você continuar nessa inércia de não querer orar. Aí existe um Achando que problema. está tudo bem e que, né? Aí existe um problema. Mas se você sente no seu coração, eu tô com dificuldade, ou irmão, olha por mim. Beleza, faz parte. Então, assim, que você também entenda que nós somos seres humanos, mas você não pode usar isso como uma desculpa, que aí fica chatão, tá bom? Segue, pode continuar. Exatamente. Aí aqui, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A questão do perdão divino, né? E aí é depois. E não nos deixes cair em tentação. Deus é o nosso protetor. Lembrando que nós não estamos lutando contra seres humanos, o que torna ainda mais necessário a nossa busca por essa força espiritual, que só existe uma fonte, que está lá em cima. Verdade. E depois, mas livra-nos do mal. Então, Deus, através de Cristo, né? Nós fomos libertos de Satanás a partir da cruz. E isso é a libertação do pecado. Isso está ao nosso alcance, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso nos traz o quê? Segurança. Ou seja, aquilo que nós comentamos no início. Houve um problema, o problema do grande conflito, mas na oração do Senhor nós encontramos o quê? A segurança de que o reino de Deus é eterno. E é para esse reino que nós estamos nos preparando. E só para a gente terminar, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: quando a gente pensa que nós vamos ter uma nova terra, o propósito de Deus não é somente nos dar um lugar novo, mas o propósito de Deus é nos transformar para que o nosso coração esteja com os valores do seu reino. E uma forma de fazer isso pela oração também, né? Como com certeza. E que a gente possa, assim, novamente ser transformados para aquela imagem inicial. Porque você concorda comigo, Elisa, que só a gente mudar de um lugar para outro, estando com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, isso não vai adiantar? Você só vai mudar de lugar, mas a situação continua a mesma. Mas a proposta de Deus, quando ele fala de libertação, quando ele fala de salvação, é exatamente isso. Nós seremos libertados do poder do mal, seremos libertados de nós mesmos enquanto escravos do pecado. Para vivermos uma vida nova com ele no céu. E é aquilo que a gente comentou. Se a oração é o relacionamento com Deus, ela é um caminho, junto com o estudo da Bíblia, né, com o estudo da palavra, e também com o nosso testemunho, mas ela é um ponto muito importante para essa nossa transformação, que vai nos trazer o quê? Felicidade. Tudo que Deus pede é para o nosso bem. Não é porque Ele quer nos restringir de algum tipo de prazer, mas não, ele quer nos levar para o caminho da felicidade. E esse caminho a gente sabe que é Cristo. Nossa, muito bom, hein, gente? E agora? Muito bom. Obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Que mensagem especial. E você que está aí do outro lado da telinha, ficou com vontade de experimentar? Que tal fazer hoje a sua nova forma de orar para falar com Deus? Agora que você entendeu todos os princípios que estão dentro da oração e como isso é meio que a sua bagagem para o céu. Olha que coisa legal. Hoje você tem a oportunidade, então, de começar um novo estilo na sua vida, uma vida de oração. Obrigada, viu, Regiane, por estar aqui com a gente. Foi muito especial. Prazer. E você também compartilha para os seus amigos esse bate-papo tão especial com um tema tão importante que é a oração, que está completamente ligada com a nossa vida espiritual e com a nossa existência também. Não esquece de deixar o like aqui embaixo para o YouTube e falar: nossa, ele gostou do conteúdo, vamos mandar para mais pessoas assistirem. Então a gente agradece o carinho, tá bom? E a gente se vê no próximo Giro 180 Graus da Experience. Tchau, tchau. Tchau.